Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com muita informação e opinião aqui no seu Boletim AV. Então, se você curte o nosso quadro, já larga o like aí, se inscreve aqui no canal, liga o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E não se esqueça de seguir o Atenção Vascaíno nas outras redes sociais. Vai lá na sua rede social da sua preferência, procura pelo @avascaínos e siga a gente por lá também. E vamos hoje aqui então repercutir essa notícia que saiu ontem aí do adiamento do clássico entre Vasco e Flamengo. Seria disputado na quarta-feira às 9 horas da noite, foi para quinta-feira às 7 horas, numa decisão da FERJ, a pedido do Flamengo. Alegou que estava muito próximo o jogo entre a final lá da Supercopa do Brasil, entre eles e o Palmeiras, e esse jogo contra o Vasco, pediu um adiamento e a FERJ, de maneira ali autoritária, sem consultar o Vasco, acatou esse pedido e adiou a partida. Isso gerou muita revolta entre os vascaínos, entre a diretoria do Vasco, historicamente, né, afinal de contas, lançaram aí até uma nota de repúdio, criticando a atitude da FERJ, e gerou esse debate, né? O que pode ser feito? O que representa essa mudança? É uma demonstração da fraqueza do Vasco em relação ao Flamengo, à FERJ, politicamente falando, né? O que o Vasco pode fazer para conseguir revidar essa atitude do Flamengo e da federação? A gente viu nas redes sociais aí esse debate quente por parte da torcida. E agora, né, de mais cabeça fria, vamos todos discutir aí o que pode realmente, né, de maneira prática e objetiva, o que o Vasco poderia fazer. Porque eu concordo, né? Acho que foi quando a notícia chegou, foi algo revoltante, foi uma notícia para irritar o torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno que já vem naturalmente irritado aí, acho que muitas vezes até exagera. Posso até aqui comentar, por exemplo, o caso da Vanessa Rich, que durante a semana, no domingo mesmo, né, elogiou lá, deu parabéns pelo título do Flamengo, a torcida ficou revoltada. Achei um exagero, sabe? Eu acho que, inclusive, a gente precisa se desarmar dessa ideia de que os nossos adversários, né, os nossos co-irmãos, não só os times do Rio, mas do Brasil todo, a gente tem que parar de ver eles como inimigos e ver como que eles são, adversários, né? Adversários dentro de campo, mas tem que ser vistos como parceiros fora de campo. E dentro desse contexto, para mim faz todo sentido que uma jornalista profissional deu parabéns por um título, é uma atitude de fidalguia, de educação, sabe? Não precisava ter feito. Não precisava, mas se fez, também não tem que ser criticado, nem condenada, nem fazer uma caça às bruxas por causa disso. Parece que eu estou desviando um pouco do assunto, mas não estou não. Vocês vão ver mais na frente que as coisas, elas meio que se juntam no final. Enfim, acho que, por exemplo, essa atitude foi um pouco exagerada por parte da torcida, porque na prática não interfere em nada na vida do Vasco. A jornalista que deixou ou deu parabéns para um título do Flamengo. Diferentemente dessa atitude agora da federação de mudar o horário do jogo, né? Aí o Vasco já é diretamente atingido por essa atitude, né? Não só porque existe todo um planejamento que é feito, a gente sabe como hoje em dia a preparação física, a preparação tática mesmo, para uma partida, ela se sofisticou a ponto de, cara, faz diferença se você vai jogar, sei lá, às 5 horas da tarde ou às 8. Quanto mais se você vai jogar numa quinta-feira ou numa quarta-feira. E aí você chega 2 dias antes da partida e muda isso, atrapalha demais a programação, né? Não, mas é que o Flamengo jogou no domingo às 11 horas e aí não tinha tempo suficiente para recuperação dos atletas. É uma recomendação, sei lá, da FIFA, que não se jogue num período tão curto. Beleza, mas agora fica a pergunta, né? Descobriram isso no domingo. No domingo, depois do jogo, é que o Flamengo... Ih, caramba, tem um jogo na quarta-feira, não tinha percebido? Pô, tivesse feito esse pedido, então, uma semana atrás, sei lá, 2 meses atrás, quanto tempo estava marcado esse jogo do Vasco e do Flamengo para quarta-feira, com uma final no domingo para eles? Há quanto tempo? Depois que acaba a partida que você descobre? Então, assim, e aí pede para a federação, não consulta o Vasco, nem que fosse por uma formalidade. Fica feio, né? Fica feio demais. E mais uma vez, a impressão que passa é que o Vasco vai ali de passageiro nessa história toda, né?
é um coadjuvante numa história ali onde o Flamengo que tá dando as rédeas. Acho que isso que até fere mais o torcedor vascaíno. Perceber que não existe ali uma relação de iguais, né? Uma equiparação entre as vontades de cada um. O Flamengo tá pedindo adiamento por causa do desgaste dos seus jogadores, tá querendo preservar seus jogadores. Beleza, tá olhando pro seu lado, mas quem tá olhando pro lado do Vasco, né? Será que a federação olhou esse lado que a gente comentou aqui da preparação do Vasco, dos objetivos do Vasco? Custava ter consultado o Vasco para pelo menos saber, né, se ele se importava ou não com esse adiamento da partida? Faltou isso, né? Faltou isso. E aí, diante disso, a pergunta que fica é essa, né? Foi zoado, foi uma atitude arbitrária, mas o que o Vasco pode fazer? Qual que é a atitude que o Vasco pode tomar para tentar impedir que isso aconteça, mostrar que a gente não gostou e não quer que fique por isso mesmo? Que nem eu comentei, né? Assim, de cabeça fria, depois de deixar a temperatura esfriar um pouco, a gente começa a tentar pensar nas possibilidades e ver que, pelo menos a curto prazo, de imediato, há pouco que o Vasco possa fazer mesmo, né? Há pouco que o Vasco possa fazer, porque, vamos lá, vamos pensar em que medidas o Vasco poderia tomar, começando das menos drásticas para as mais drásticas, né? Então, o mínimo que o Vasco poderia fazer, o Vasco fez. Lança uma nota de repúdio, uma nota falando que não gostou da atitude da federação, que se sentiu desrespeitado, mas também sem exigir nada, né? Sem pedir nenhuma compensação. Então, o que adianta? A nota do Vasco é mais ou menos assim: ficamos chateados, mas paciência, vida que segue, né? De termos práticos, essa carta não traz nada. Talvez seja um posicionamento para a torcida, para mostrar para a torcida que a diretoria também ficou chateada com essa decisão, mas talvez nem para isso funcione também, porque a gente viu aí a torcida, muita gente chateada com essa, uma nota de repúdio, é isso? De que isso adianta? Então, nem sei até que ponto essa nota de repúdio adianta, né? Teria que ser uma nota para fazer, que nem eu falei, exigindo contrapartidas, exigindo atitudes, e aí com ameaças, né? Meio que assim, se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Mas aí a gente vai justamente entrando na questão que eu comentei antes, né? O que o Vasco poderia cobrar, o que o Vasco poderia exigir. Por exemplo, avançando um pouco mais, tentando uma retaliação, não sei se esse é o termo, um pouco maior, né? O Vasco pode exigir o adiamento da partida de domingo. Porque se o jogo agora na quarta-feira foi adiado porque estava muito próximo do jogo de domingo, que eu já acho uma coisa meio esquisita, né? Sempre se jogou domingo e quarta. De repente o tempo ficou curto demais. Mas enfim, se do jogo de domingo para o jogo de quarta o tempo é curto, de quinta-feira para o jogo do Vasco no domingo é mais curto ainda. Então, o Vasco poderia falar, beleza, vamos jogar na quinta-feira, mas então eu quero adiar o jogo também de domingo. Eu quero que fique a mesma distância de tempo do jogo do Flamengo. Manda, sei lá, vai ter que ser na segunda, na terça-feira, mas eu quero adiamento desse jogo. Né? Poderia ser uma atitude, porque se a Ferg se recusa a fazer isso, se a Ferg fala assim, não vamos mudar, o jogo de vocês vai ser no domingo mesmo, escancara, mais uma vez aí, como são 2 pesos e 2 medidas, né? Como para alguns associados ela age com benevolência e para outros não. Acho que poderia ser assim escancarar, né, um pouco mais essa atitude da federação. Mas, de novo, eu acho, primeiro, beleza, poderia ser bacana se escancarasse, mas não ia ser nada de novo, ia estar mostrando algo que todo mundo já sabe, na verdade. E segundo, essa jogada, né, esse cheque do Vasco, ele seria facilmente resolvido com a federação acatando. Não, beleza, você quer jogar no domingo? Não, beleza, você quer jogar na terça-feira em vez de jogar no domingo? Beleza, passa aí, vocês podem jogar na terça-feira. Não mudaria nada pro Vasco? Pro Vasco jogar no domingo, na terça contra o Boa Vista, né? Pensando que o Vasco agora já tá com a cabeça muito mais na Série B do que no Campeonato Carioca em si. Pra mim, mudaria pouco, né? E ainda esvaziaria esse discurso. Se a Ferg acata o pedido do Vasco e bota o jogo na terça-feira, vai esvaziar esse discurso de preferência. Vai falar, olha, tá vendo? Os caras estão chorando à toa. Porque do mesmo jeito que o Flamengo pediu, a gente adiou, agora o Vasco pediu, a gente adiou também. Então, estamos agindo igual com todo mundo. Quer dizer, poderia ser uma estratégia, um tiro que saísse até pela culatra. Não vejo muito sentido, né? Avançando, então, para medidas um pouco mais drásticas, como, por exemplo,
em protesto, escalar o time sub-17 para jogar contra o Flamengo. Ah, então escalar o time sub-17, bota os fraldinhas para jogar contra o Flamengo de protesto. Acho a pior das soluções. Para mim, eu vejo muita gente defendendo essa decisão. Para mim, é a pior das decisões. Por quê? A gente vai estar fazendo o que eles querem. Basicamente, a gente vai estar fazendo para eles o que eles querem, que é vencer o Vasco mais uma vez e aumentar aí essa sequência de jogos sem a gente conseguir vencer deles. Ah, mas é porque a gente jogou com a Sub-20, é porque ele jogou... Cara, para a história, isso pouco importa. O que vai ficar nos registros é que o Vasco passou, 6 anos sem vencer, não sei quantos jogos sem vencer. É isso que fica para a história. É isso que eles querem. É por isso que eles pediram adiamento. Então, se a gente toma essa decisão, a gente está fazendo o jogo deles, né? A gente está fazendo o jogo deles. Então, para mim, seria a pior das decisões. Ah, então faz pior. Em vez de entrar com o time sub-20, não joga. Fala que abandonou o campeonato. De novo, é uma decisão que, assim, no momento dá vontade, né? Eu entendo o sentimento, mas fica com a cabeça no lugar, de cabeça fria, você para pensar que não dá para fazer isso. Não dá para fazer hoje em dia. Os contratos são muito amarrados. Ah, porque fizeram no passado, porque o Eurico faria, porque na resposta histórica fez. Galera, o futebol evoluiu. O futebol virou um negócio muito profissional, amarrado por uma série de contratos, e não dá para o Vasco simplesmente abandonar um campeonato, deixar de jogar uma partida e rasgar todos os contratos com patrocinadores do próprio clube, tem contrato com a federação, com os patrocinadores da federação, contrato com as emissoras de TV, a Record, o próprio pool que foi feito lá para fazer o pay-per-view do Carioca. Então não dá para você jogar tudo isso pro alto, sabe? E simplesmente cruzar os braços e não jogar. Isso implicaria em várias sanções financeiras que seriam terríveis. O time já está sem dinheiro, já é um time com sérios problemas financeiros. Aí, de repente, você simplesmente abre mão de um jogo, não só se implica em um bando de dinheiro que você deixa de ganhar desses patrocinadores, da emissora, como também vai implicar em uma sequência de multas rescisórias que você vai ter que pagar para todo esse povo aí. Quer dizer, vai dar mais uma bela cavada no buraco financeiro que o Vasco tem. Então, infelizmente, a gente analisa a situação e vê que, a curto prazo, o Vasco está de mãos atadas. Não tem muito o que fazer. A melhor coisa que o Vasco pode fazer nisso aí tudo é entrar em campo com o time titular na quinta-feira, usar esse incidente como motivação para os jogadores e, dentro de campo, conseguir a vitória. Encerra essa sequência aí sem conseguir vencer do rival, né? E mostra para os caras que com o time titular, reserva, cansado ou descansado, a gente vai e consegue ganhar dos caras. Essa é a melhor resposta a curto prazo. E aí, a longo prazo, é que a gente pode tentar pensar em alguma coisa maior, né? Mas, de novo, é complexo e envolve costurar. A gente pode pensar, por exemplo, se vale a pena disputar o próximo campeonato estadual. Será que vale a pena? Agora que a gente perdeu o contrato com a Globo, antigamente era difícil abrir mão do estadual sabendo que você ganhava 18 milhões de reais para disputar o campeonato. Hoje em dia a gente não ganha um décimo disso. Será que não existem outras soluções, então, para o Vasco? Ou vale a pena continuar disputando esse campeonato para ganhar pouco, um campeonato que já não traz prestígio nenhum e ainda por cima ficar servindo de joguete aí para outros clubes? É de se pensar. Mas aí passa também, e aí eu volto ao assunto lá do começo desse vídeo, por você amarrar alianças e apoios com outros clubes. Então, o Flamengo aí tá tirando onda porque tá com dinheiro, tá com timaço, tá com chicote debaixo do braço, tá querendo impor um monte de vontade pro resto do time, pro resto dos clubes cariocas. Resta para esses clubes se juntarem, conversarem entre si e falarem, galera, olha só, temos que se juntar, temos que tentar aqui, da nossa união, fazer uma força para mostrar para os caras que eles não podem comandar tudo sozinhos. Mas como que a gente vai fazer isso se, qualquer gesto que você tenta fazer de proximidade gera uma gritaria na torcida? Ah, não pode mais emprestar São Januário pro Fluminense. E aí o próprio Fluminense também provoca, bota a bandeirinha lá no corner, tira a foto para mostrar, viemos em São Januário e botamos a nossa bandeirinha do corner, sabe? Com essas picuinhas pequenas, atrapalham na hora de conversar, né? Outra coisa, tem essa aproximação do Vasco aí para voltar a administrar o Maracanã. É interessante para o Vasco, mas é interessante para o Maracanã também. É interessante para o Flamengo. O Flamengo sozinho não consegue bancar o Maracanã. Precisa dividir os custos do estádio. O estádio para ser lucrativo, para poder rodar no verde, precisa de mais torcida grande enchendo o estádio. E qual é a outra torcida no Rio que pode fazer isso? É a do Vasco.
Então eles precisam do Vasco também. Quando a gente está negociando com eles a questão do Maracanã, a gente tem que botar essas coisas na pauta. Pô, olha só, a gente vai estar sendo parceiro aqui nessa parte, não pode ficar tomando pernada quando vocês acharem que deve, quando é melhor para vocês, sabe? Essas coisas têm que ser muito amarradas ao longo do tempo. As coisas têm que ser construídas a médio e longo prazo. Não é deixar tudo rolar como tá e aí, de repente, quando se sente ofendido, achar que vai conseguir dar uma resposta na mesma hora. Infelizmente, né? A gente até tem vontade. O nervo sobe aqui, o sangue vai lá no alto e a vontade é chutar tudo, abandona. Mas não dá. Não é uma atitude profissional, não é uma atitude que encaixa na realidade do futebol de hoje em dia. Pode ter sido uma resposta eficiente em algum tempo do passado, hoje em dia não é mais. A gente precisa de planejamento e cabeça fria para conseguir sair desse buraco e voltar a ter relevância para não ser mais assim, passado para trás, que nem foi agora nessa questão aí do adiamento da partida. Beleza? Essa é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês, eu sei, é uma questão polêmica pra caramba, né? Torcida aí sai faísca na discussão sobre esse assunto, mas eu quero, até por conta disso, saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Quero também deixar aqui meu parabéns ao Roberto Dinamite. Estou vestindo aqui a camisa réplica que ele usava para ganhar muitas vezes do Flamengo. Fez aniversário aí, tá fazendo aniversário essa semana, parabéns. Inclusive, indicar aí a bela live que o Atenção Vascaínos fez na segunda-feira aí, em homenagem ao Roberto Dinamite, e também fazer o convite, né? Mais tarde tem Avenews com Flávio Dias trazendo mais notícias de repercussões desse clássico contra o Flamengo. E amanhã, como não tem jogo, vai ter Boletim AV também aqui. A gente volta amanhã à tarde com mais notícias. Então já liga o sininho de notificações aí para ser avisado quando o vídeo for ao ar. Não se esqueça também de deixar o like, seguir a gente nas outras redes sociais, é sempre @avascaínos, e a gente vai se falando.